Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Mônica Lopes e hoje a gente vai falar sobre os nossos Lamarck e Darwin, né? Então, a gente sabe que existiu, né, várias ideias e controvérsias, né? Até o século XIX, eles falavam sobre a evidência, né, da ideia de que todos os seres vivos foram criados ao mesmo tempo, de modo totalmente integrado, né? Então, o fixismo já teve assim outros defensores, né, que foi Linneu, né, e George. Então, porém, né, eles já vinham há muito tempo, né, falando sobre esses processos de permanência, de acordo com as modificações dos seres vivos, né? Alguns defensores foram filósofos, né? E assim, né, ocorreram várias controvérsias. Então, no meado do século XVIII, o francês George, né, ele defendeu a ideia de modificação com o tempo. Então, só assim foi possível, né, através de fósseis, né, mostravam diferentes ideias até a gente chegar à ideia atual de cada ser vivo como um molde interno, sem alternar, né? Então, com as exigências, assim, algumas exigências ambientais, né, foram se moldando. Assim, os felinos, por exemplo, os felinos, eles falavam que eles eram originados do tigre, né, os leopardos de outros felinos, né, então, várias descobertas geológicas, né, no final do século XIX, deu ao início e no século XX também, né, que foi passado algumas relações. Por exemplo, através do estudo das placas tectônicas, né, falavam, né, que os continentes, né, ele começou a se deslocar lentamente, né? Então isso deu uma ideia de um planeta dinâmico, tá? Então, por alguns naturalistas, pensou-se na ideia da possibilidade da vida ter vindo afetada pelas mudanças ambientais. Então, firmava-se essa noção de que os seres vivos, eles evoluíam, né? Então, adaptavam através de uma forma contínua e através de uma forma dinâmica, né? Então, vários evolucionistas, né? Eles foram fomentando essas ideias. Então, hoje a gente vai falar sobre dois famosos, né? Que é o Lamarck e Darwin, né? A foto aqui, né? Do Lamarck e Darwin. Então, Lamarck, né? Ele falou sobre a evolução como um processo, um impulso interior, né? Jean-Baptiste de Monnet, né? Que era um cavaleiro é, da guarda francesa, né? Ele teve um papel muito fundamental na ideia de que todos os seres vivos eles evoluíam. E aí a obra dele, o marco dele, né, foi a filosofia zoológica, né, o seu trabalho que falou sobre os invertebrados, os vertebrados. Depois ele falou sobre a ideia da geração espontânea, onde os animais mais simples, né, eles seriam convertidos a animais mais complexos, né? Então a evolução com o avanço ela se baseava, né, com o fator básico de uma necessidade ambiental. Ou seja, cada um teria que se adotar, né, ou se habilitar a um novo hábito. Então, dessa forma, ele falou sobre, defendeu a ideia, né, da transmissão pela reprodução aos seus descendentes, o que nós chamamos de transmissão e características adquiridas. E depois, né, veio Darwin, né, que ele falou sobre o método de seleção natural, né? Charles Robert Darwin, ele foi considerado um dos maiores influentes na biologia. Então, suas ideias, elas são destacadas até hoje como um processo de evolução, né, através do seu ancestral comum de todos os seres e o conceito de seleção natural, né? A ideia de que, por exemplo, a girafa, antigamente, ela não tinha assim um pescoço grande como a gente vê, ela teria que se adaptar para poder ela, por questão de sobrevivência, né? Igual uma viagem, né, que
Eles fizeram lá, eles observaram que observaram vários tipos de pássaro e que cada um eles eram adaptados de acordo com o seu bico. Para quê? Para que ele pudesse se alimentar de uma maneira mais eficaz, né? Então, cada espécie ela teria que ser adaptável, né? Então, esses caras, eles falaram sobre isso, eles defenderam essa evolução da espécie como um todo. Tá certo, galera? Então fica por aqui o nosso papo de hoje e até mais.